Oi gente, bom, meu nome é Isabela, sou aluna do 7º ano e hoje eu fui desafiada pela professora Carolina de História a falar um pouco sobre o islamismo, que no caso é o Império Islâmico ou Império Árabe. Bom, a Arábia ela é uma região do Oriente Médio cuja formação é desértica. A população da Arábia ela se concentra mais em centros suburbanos, porque lá o clima é menos impedioso. Há duas cidades que são as principais da região, que é a Meca e Lata. São as principais cidades da região. Nas bordas litorâneas da região, há os mercadores, que são pequenas tribos que dominam o comércio da região. E também a outra tribo, que fica nas vastas regiões áridas, que são os beduínos. Esses beduínos são nômades do deserto e eles formam comunidades independentes. E sempre há conflito entre essas tribos. Vale lembrar que para os árabes, eles acreditam muito em gênios e em demônios. Então, eles adoram os astros e eles não possuem uma unidade religiosa. No entanto, há centros peregrinacionais, como Caaba, que fica na cidade de Meca, e várias tribos vão visitar este local, porque ali tem uma pedra, que no caso é um meteoro. Ele chama essa pedra de Pedra Negra, e eles consideram essa Pedra Negra sagrada. Agora, no século VII, um comerciante beduíno estava viajando no interior e começou a entrar em contato com alguns tipos de povos. E esse comerciante beduíno era Maomé. Maomé nasceu em Meca em 507. Aos seus 25 anos, ele começou a trabalhar para uma viúva rica e acabou se casando com ela. E isso lhe trouxe benefícios financeiros. Mas, em 619, ela acabou morrendo e ele ficou muito triste com a morte dela. Mas, quando ele completou 40 anos, ele começou a se dedicar à meditação, porque segundo a tradição islâmica, ele teria recebido uma revelação do arcanjo Gabriel, que ele deveria criar uma nova religião, com as seguintes verdades: iria existir apenas um Deus Alá e um profeta, que era Maomé. Então Maomé, ele instituiu aos povos que invertessem ao islamismo que eles deveriam orar pelo menos 5 vezes por dia, eles tinham que parar de beber álcool, parar de comer carne de porco, jejuar periodicamente, entre outras coisas. Aos poucos, a Arábia soube da mensagem de Maomé. E então, depois de um tempo, os comerciantes de Meca se sentiram ameaçados por Maomé. E então, em 622, eles obrigaram Maomé a fugir de Meca. Então, ele foi para lá. E aí que começa o islamismo, porque o islamismo, a religião, começou com os princípios de Maomé e a fuga de Maomé de Meca para Látrabe. Quando ele chegou em Látrabe, ele assumiu as autoridades religiosas, militares e políticas. E também mudou o nome da cidade. Agora o nome da cidade era Medina, que no caso significa Cidade do Profeta. Depois de um tempo ele retornou a Meca e assim já possuía um exército e submeteu aos comerciantes sua autoridade. Bom, o Maomé acabou morrendo em 632. E os árabes, eles sempre foram muito bons nas guerras, eles tinham técnicas muito boas nas guerras, eles conseguiam sobreviver no deserto, entre outras coisas. Mas quando Maomé morreu, eles começaram a literalmente conquistar muitos territórios. E aí começou a expansão muçulmana. E então eles conseguiram conquistar a Península Arábica toda. Eles conseguiram conquistar o norte da África, um pedaço da Ásia, entre outros lugares. Até que chegaram na Europa. A Europa, os europeus, eles são muito cristãos. E a Igreja Católica é poderosíssima. Então,
a igreja não deixou isso passar em branco. E então começaram a lutar com os muçulmanos, porque os muçulmanos queriam entrar na Europa, mas eles não conseguiram. E eles ficaram exatamente 700 anos lutando essa batalha, e essa batalha se chamou Batalha de Reconquista. Bom, então eles lutaram, até que os europeus conseguiram vencer os muçulmanos. E então eles lutaram muito e conseguiram tirar o último muçulmano de lá. Após os muçulmanos saírem da Europa, eles foram para o Reino dos Francos, para invadi-lo lá também. Mas o rei do Reino dos Francos, que era Clovis, também lutou com eles, lutou bastante. E então, eles literalmente lutaram e o Reino dos Francos ganhou novamente. Lutaram bastante com os muçulmanos. E se essa guerra fosse perdida, ia causar um grande problema, porque se essa guerra fosse perdida, os muçulmanos teriam conseguido entrar na Europa e provavelmente hoje todos nós seríamos muçulmanos. Bom, então eu só quero lembrar que as batalhas mais importantes foram a Batalha de Reconquista e a Batalha de... O nome da batalha é Poitiers. É assim que se chama essa batalha entre o Reino Unido e os muçulmanos, é Poitiers. Não sei se é assim que se fala. E então eles não conseguiram. Então essas batalhas foram muito importantes. Por quê? Porque essas batalhas conseguiram expulsar os muçulmanos e os judeus. Bom, então foi isso que eu consegui entender sobre o islamismo. Eu ainda quero aprofundar bastante nesse assunto, mas a próxima pessoa que eu vou desafiar a falar sobre este assunto ou outro que a professora passar é a Kelly.